não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Gostaria de dizer para os irmãos que cada vez se aproxima e fica mais perto o dia em que nós estaremos juntos novamente, de maneira presencial, ali no templo da primeira igreja presbiteriana em Queimados, a nossa igreja. Estamos orando e aguardando no Senhor por esse dia. Se aproxima. Nós não temos data ainda, mas certamente estamos muito mais perto do que já estivemos. Nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para buscarmos no Senhor tratamento para o nosso coração. E isso se dá através da palavra, da oração. Nós estamos reunidos em nossos lares, orando e bendizendo o nome do nosso Deus. Agora, nesse instante, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Eu quero te convidar, abra a tua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo é o capítulo de número 12. Nós leremos a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, Pai, depois de nós abrirmos a Tua palavra, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, venha lançar luz sobre o nosso entendimento, a fim de que nós possamos experimentar a Tua palavra, a Tua vontade, como sendo boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que possamos colocar em prática, que nós possamos viver segundo os Teus preceitos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos meditando a partir do texto que nós acabamos de ler, um tema que fala sobre a nossa vida, a vida daqueles que foram encontrados pela graça, pela misericórdia de Deus, experimentaram por uma transformação. Essa vida já não é uma vida como antes, quando andávamos à parte da vontade de Deus. Nós devemos considerar o texto que nós acabamos de ler a partir do seu contexto imediato. O contexto anterior, no início do capítulo 12, é quando Paulo fala sobre a nova vida, e ele introduz essa nova vida, a vida daquele que foi encontrado pela graça, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, falando sobre a transformação. Então, é à luz do versículo 2 do capítulo 12 que nós devemos observar e entender o texto que nós acabamos de ler agora. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tínhamos uma maneira de pensar e essa maneira de pensar foi transformada quando nós fomos achados e encontrados por Deus em Cristo Jesus. É interessante porque a palavra no grego, no original, para transformai-vos, ela é utilizada só uma única vez no Novo Testamento, sem ser aqui, é lógico, né? Quando fala sobre a transfiguração de Cristo. É interessante isso, né? Quando Cristo se manifesta na sua glória. Quer dizer, é a mesma palavra. Agora o crente, eu, você, encontrados pela graça, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, também fomos transformados, passamos por esse processo. Aquilo que é humano, agora, ele se reveste daquilo que é sagrado. Portanto, nós resplandecemos também a glória de Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos afazeres, não só no nosso discurso, na nossa vida de piedade, isso fica muito claro. E aí nós atendemos, né, a nossa vocação para sermos luz, para sermos sal, para fazermos a diferença nesse mundo. Transformai-os pela renovação da vossa mente, ou seja, uma expressão que eu tenho usado ao longo dos anos, né, e hoje ela, e tudo tem o seu tempo, a sua hora, né, hoje ela vira tema do sermão, a extensão da boa mão abençoadora de Deus. Eu uso essa expressão para falar sobre a nossa ação enquanto cristãos, né? Nós somos a extensão da boa mão abençoadora de Deus. Deus operando no mundo através de nós. Isso é ser luz, atender a nossa vocação. É ir, é estar no caminho, em movimento, é fazer, é operar. Aí fala sobre uma postura do crente que é ativa e não passiva.
Não é aquele que está aguardando, que está esperando. É aquele que agora, tomado por Deus, né, cheio do Espírito Santo do Senhor e poder, vive segundo a vontade do Senhor. Quando a gente fala de dínamo, quando a gente fala de poder, é disso que a gente está falando, poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para viver tudo isso que o Senhor propõe para nós. Então, como a extensão da boa mão abençoadora de Deus, transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, já não pensamos mais como pensávamos antes, como pensa o mundo, né, à nossa volta, nós já não somos mais moldados por aquilo que está sendo ditado pelo mundo, pelo nosso século, mas nós, como uma extensão da boa mão abençoadora de Deus, nós devemos ser o manifestar do amor de Deus para com os homens. E esse manifestar do amor deve ser um amor verdadeiro. No versículo 9 ele diz assim, que não seja hipócrita. É interessante porque Jesus Cristo ele trata os fariseus dessa forma, né? Como hipócritas. Ou seja, não basta conhecer, não basta saber, não basta ter o discurso. É preciso que isso tome, né, a nossa vida de tal forma que seja carne em nós, em mim e em você, que dite os nossos atos, que construa o nosso pensamento. Por isso que ele vai dizer que é uma transformação de mente, uma metanoia, uma mudança, né? Porque é uma forma de enxergar o mundo, de reorganizar, não é, os valores, de criar uma estrutura de pensamento a fim de poder enxergar o mundo a partir do Evangelho de Cristo, tendo o Cristo como modelo para a nossa vida. Esse amor, então, precisa ser um amor não como denuncia Jesus Cristo, né? O agir dos fariseus, que tinham conhecimento, que sabiam, que estavam muito próximos daquilo que eram os ensinos de Cristo Jesus, daquelas classes, né, que existiam no tempo de Jesus, religiosas e políticas. Os fariseus eram aqueles que se aproximavam mais dos ensinamentos de Cristo Jesus. Mas Jesus denuncia dizendo que eles estavam mortos, né? Eram como túmulos caiados, quer dizer, o discurso dava aparência, mas ele não existia, a essência não estava lá. Por isso, ele compara aqueles homens como túmulos. O que estava dentro era podridão, estava morto. O amor, portanto, precisa ser verdadeiro. Mais do que um discurso, ele precisa ser vivido. Mais do que dizer, é preciso fazer. Também não é o amor proposto pela filosofia platônica, né? O amor como ideal, né? O amor é aquilo que a gente sente, né? Como sendo o ideal perfeito, portanto inatingível, inalcançável e portanto, nós devemos entender que filosoficamente a proposta é uma proposta que fala daquilo que é totalmente diferente do que Jesus Cristo nos ensina. Quer dizer, o amor ele alcança a realidade, toma a realidade a partir do agir de Deus, e esse agir de Deus através de cada um de nós, e por isso eu proponho um tema como nós cristãos como sendo a extensão da boa mão abençoadora de Deus. Manifestado o amor de Deus através da minha vida e da tua, esse amor precisa ser um amor verdadeiro. Esse amor precisa ser um amor transbordante. Versículos 13 e versículos 15, ele diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É interessante isso, né?
porque quando ele fala que nós devemos fazer e operar, esse amor é um amor que faz, que opera. E não faz e opera para se sentir melhor. Veja bem, não é um amor que faz e que opera a fim de se sentir, a partir desse operar, mais digno. Não é quem, quando faz, está buscando alcançar graça, alcançar favor de Deus. Não, é porque já foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, por termos tido as nossas dívidas todas perdoadas por Deus em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, usando exatamente as palavras do profeta messiânico Isaías. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que não estamos atrás de remissão. Já fomos remidos, já somos totalmente transformados e mudados. Agora nós fazemos porque é a única maneira que há, porque é o único jeito, porque isso diz respeito à nossa nova natureza. E ele diz o seguinte, né? Nós devemos abençoar e devemos compartilhar as necessidades daqueles que estão necessitados. Mas também no versículo 15, isso precisa ficar muito claro, é tão bonito, né, quando a gente vê o trabalho que nós estamos fazendo agora. Você vê, eu tenho sempre dito isso, né? Uma igreja que dá fruto mesmo no momento da adversidade, vivendo, nós estamos vivendo a palavra de Deus, né? Lá de Jeremias, capítulo 17, né? No ano de sequidão, aquela árvore plantada junto ao ribeiro, ela permanece verde e dá fruto. Essa figura é uma figura que está muito presente, porque fala sobre essa árvore que vence o momento da adversidade, da sequidão. É do Salmo 1 também, né? Essa figura é muito forte, é por isso que a gente está sempre voltando a ela nesse momento, né? Porque não basta, ele não diz que a árvore continua viva no momento de sequidão, se alimentando do ribeiro, diz que ela dá fruto. Ela continua como agente gerador de vida, de possibilidades, né? Lançando sementes para o futuro. Olha que bonito, né? Mas o versículo 15, ele fala uma coisa que é fantástica, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Bom, chorai com os que choram é a gente sentir misericórdia, né? Viver a miséria do outro no nosso próprio coração, do necessitado. Como eu falava, essa árvore que dá fruto, o gente que ajuda a gente, é um ministério que nasce no seio da igreja, não é? E dos irmãos, e que hoje tem operado, que tem abençoado vidas, não é? Através de cesta básica, através de máscaras, através de kits de iogurte para as crianças, através de cobertores agora para necessitados ali no Morro da Paz, né? É interessante porque nesse momento a gente dá fruto, a gente transborda. Além de nós estarmos servindo aos irmãos da igreja que necessitam, que precisam nesse momento, nós também estamos expandindo isso, estamos transbordando, né? Esse amor deve se transbordar. Então nós estamos lá ajudando aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que nós sabemos da necessidade. Então esse amor vai lá e alcança essas pessoas. E isso não é propaganda. O pastor está falando isso, nós estamos fazendo propaganda. Nós não estamos fazendo propaganda. Nós estamos falando daquilo que a palavra do Senhor nos ensina a respeito desse amor, desse ser, a extensão da boa mão abençoadora de Deus, alcançando os necessitados. De cada um que tem contribuído ao longo desse tempo todo, desde que nós começamos lá, eu gostaria de dizer que a maioria dos que contribuem no gente que ajuda a gente no ministério financeiramente são membros da nossa igreja, maioria, vamos ter uma minoria que ajudou esporadicamente, mas os que mantêm o trabalho são os irmãos da igreja. Você vê, no momento de desemprego,
num momento economicamente difícil, os irmãos que são fiéis têm sido abençoados por Deus e aí tiram da sua renda a ajuda para aquele que necessita. E eu tenho certeza que isso não é feito apenas no ministério de gente que ajuda a gente, isso também é feito de forma anônima na vida particular de cada um. Agora, alegrar-se com os que se alegram, irmãos, isso é fantástico, né? É fantástico, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Viver uma mudança de mente, transformação de mente pela ação do Espírito Santo, é se alegrar com os que se alegram. Talvez estar perto dos necessitados não seja tão difícil, não seja um exercício tão difícil quanto o estar perto daquele que foi abençoado, daquele que foi agraciado, daquele que está experimentando de uma vitória na sua vida. Seja ela financeira, seja na área acadêmica, seja na área profissional. Paulo diz que aquele que tem uma mudança na mente, aquele que vive o amor verdadeiro, ele se alegra com a vitória do outro. Na vitória do outro, ele não tem um sentimento ruim no coração. Ele se aproxima do outro para fazer festa com ele. Por quê? Porque a vitória dele é a minha vitória. A satisfação dele é a minha satisfação. A alegria dele é a minha alegria. Nós vamos ver isso em Barnabé, materializado, encarnado em Barnabé. Barnabé, em Atos dos Apóstolos, quando se inicia ali Atos dos Apóstolos, a gente vê Barnabé como um referencial da igreja, né? Aquele que é enviado, né, para Antioquia por Jerusalém como um líder capaz de chegar ali, né, e abençoar aquela igreja com a sua liderança. E aí diz o texto que ele vai lá e busca Paulo, porque desde o início ele abraça Paulo, desde o início ele se transforma como um tutor, no início do ministério do apóstolo Paulo, como um fiador moral. E aí diz o texto que, e se você pegar Atos dos Apóstolos, no início começa assim, sempre o nome de Barnabé primeiro, Barnabé e Paulo. Mais à frente, Paulo, ele, pela ação de Deus, ele vai se transformando no líder, e aí Lucas começa a se referir à dupla dizendo Paulo e Barnabé. Naturalmente, Paulo chega ao lugar que Deus o colocou, e é interessante a gente observar que nós não vemos nenhum tipo de ressentimento em Barnabé, muito pelo contrário. Barnabé cumpriu com o seu ministério, formando ali um líder, que depois se transforma num líder ainda muito mais poderoso, por toda a capacitação que ele tinha, e dada por Deus também, e Barnabé continua o seu ministério. Precisamos nos alegrar com os que se alegram. Se eu recebo uma notícia de que alguém teve uma vitória, alguém vai se formar, se eu recebo uma notícia que alguém foi promovido no emprego, se eu recebo uma notícia que alguém conquistou uma vitória, seja na vida material, seja na vida espiritual, e há uma ponta de um sentimento no meu coração que fala sobre um desgosto, um descontentamento, seja ele qual for, eu preciso buscar no Senhor em oração para não deixar esse sentimento tomar conta do meu coração. Boas notícias a respeito do próximo devem alegrar o meu coração e o teu. Porque senão nós vamos amargar, porque senão nós vamos viver uma vida entristecidos. A vitória do outro não é porque eu não estou tendo vitória, porque a vitória do outro vai me agredir. Vou experimentar uma vida de descontentamento. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram.
Não basta solidariedade no câncer. É preciso a alegria na vitória. Não basta estar próximo daquele que chora. A gente precisa também estar unido àqueles que vencem, aqueles que estão passando por um momento de alegria. Aqueles que são a extensão da boa mão abençoadora de Deus, irmãos, eles estão ligados à fonte, independente das circunstâncias. Versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 11 e 12. No zelo sejais remiços, não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Ou seja, não chegaremos a ser ou não permaneceremos como a extensão da boa mão abençoadora de Deus se não continuarmos ligados à fonte. E aí Paulo vai dizer que esse é um exercício diário. Oração para o momento de dificuldade, busca na palavra, na comunhão dos santos, alimento espiritual para a nossa vida, para a gente enfrentar as adversidades, como nós estamos enfrentando agora. É isso que faz a diferença, que tem feito a diferença na tua vida e na minha também. É interessante porque o próprio Jesus Cristo, lá em João, capítulo 15, ele diz assim, a partir do verso 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo está dizendo, a gente precisa estar ligado, usando a figura da videira verdadeira, né? Nós somos os ramos, precisamos estar ligados o tempo todo, e isso é na vida de oração. Quando a gente deixa de orar, a gente enfraquece. Quando a gente deixa de ler a palavra de Deus, a gente começa a cogitar acerca das coisas que estão à nossa volta, e é disso que Paulo está falando nesse capítulo 12. A gente começa a ganhar a forma do mundo, a gente começa a ficar parecido com o mundo, a gente começa a achar as mesmas coisas que todo mundo está achando. E nós não fomos chamados para acharmos aquilo que todo mundo, ou a maioria, está achando. Muito pelo contrário. Nós somos aqueles que estamos na contramão da maioria. A igreja sempre andou dessa forma, sempre caminhou desse jeito. Portanto, vamos orar, vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos continuar ligados na comunhão dos santos. Nós precisamos ser promotores do bem. Não apenas esperar por ele, não só aguardar pelo bem, mas antes nós devemos operar, quer dizer, promotores do bem, uma postura ativa e não passiva, como eu falei lá na introdução. Promotor é aquele que promove, aquele que fomenta, o promovedor, bota as coisas em ação. Aí ele vai dizer aqui, a partir do verso 17, não torneis a ninguém o mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, não está em nós o tentar fazer, promover vingança. Nós não fomos chamados para sermos justiceiros, mas para pregarmos a justiça. Isso é diferente. Com respeito à vingança, Paulo nos ensina que isso fica por conta de Deus. É Ele que retribui, o Senhor.
nós devemos nos esforçar para promovermos o bem. E não é promovermos o bem para quem faz o bem, promovemos o bem para todos os homens, para com todos os homens. E naquilo que depender de nós, que nós tenhamos paz com todos, no que depender. Tem gente que vai virar as costas e vai embora porque nós estamos pregando o amor. Tem gente que vai virar as costas e vai ficar aborrecido conosco porque nós estamos pregando o bem. Justamente por isso. Isso aconteceu com todos os profetas do Antigo Testamento. Isso aconteceu com João Batista. Isso aconteceu com o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por pregarmos o bem, muitos irão se tornar automaticamente nossos inimigos. Mas nós não somos promotores de coisas ruins. Eles se opõem a nós. Por quê? Porque assim como vou utilizar as palavras do evangelista João, a luz veio ao mundo, mas eles amaram muito mais as trevas. Por isso se opõem à luz. Mas nós somos luz. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bom, nós vencemos o mal com o bem. Eu gostaria de dizer para os irmãos, para a gente poder encerrar o sermão dessa quinta-feira. Irmãos, nós somos a extensão da boa mão abençoadora de Deus. Nós, transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, nós somos um manifestado amor verdadeiro e transbordante entre os homens. Nós estamos ligados à fonte. Nós somos promotores do bem, eu e você. Vamos continuar assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas,
Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão